Prontinho, pode iniciar. Certinho. Boa noite, turma. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Perdão pelo atraso. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de anatomia e fisiologia, né? A segunda parte da aula. E vou só terminar a aula passada, né? Não sei se todos vocês já assistiram. O último tema que a gente falou foi sobre o sistema cardiovascular. Vou abrir o slide aqui, só um minutinho, para compartilhar com vocês. Só um minutinho, pessoal, por favor. Se alguém assistiu a aula, ficou com alguma dúvida, né, e gostaria de perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Já tá abrindo, gente. Hoje é sexta-feira, tá tudo devagar, quase parando. O computador tá com preguiça, pô. Não, pelo amor de Deus. Eu falo que essas modernidades vieram facilitar muita coisa, mas quando você depende delas e não dá certo, o negócio é, né? É, realmente, viu? Mas vai dar certo, peraí. Qualquer coisa eu vou seguindo aqui do meu telefone, depois eu abro para vocês. Ah, agora abriu. Oh, aleluia, gente. Vou compartilhar com vocês, só um minuto. Prontinho. Compartilhou? Sim, já consigo visualizar. Tá certo. Pronto. Bom, então eu vou descer um pouquinho aqui os nossos slides para a gente dar continuidade, tá? O último sistema que nós estávamos Não, falando. agora Oi? saiu a apresentação. Saiu? Ai, saiu. Saiu. Desculpa, vou voltar. Tô tranquilo. Espera aí. Deu certo? Agora sim. Tá. Deixa eu só chegar aqui, que são os últimos 2 slides. Então, só relembrando, né, nós estávamos falando sobre o sistema cardiovascular, que a função básica dele, né, é levar o sangue com material nutritivo e oxigênio a todas as células do nosso organismo, né, esse sistema, ele é fechado, ou seja, corre o sangue dentro de veias e artérias, não tem comunicação com a parte, né, exterior do nosso corpo. Esses tubos, que são vasos sanguíneos, né, eles são alimentados por uma bomba propulsora, que é o nosso coração, que é um órgão de musculatura muito forte, que através da sua compressão joga o sangue, né, dentro desses vasos sanguíneos, o sangue que chega até ele. Aqui está a imagem do coração, né, o coração é um órgão que tem 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, né, sendo que todo vaso sanguíneo que chega ao coração com sangue de qualquer parte do corpo, esse vaso sanguíneo vai ser denominado veia. E todo vaso sanguíneo que sai do coração levando oxigênio para qualquer parte do nosso corpo é uma artéria. Só para a gente relembrar, tá? Nós temos 3 camadas, né, no coração, que é o pericárdio, endocárdio e o miocárdio, sendo que o pericárdio é a membrana que reveste mais externamente o coração.
O endocárdio é a membrana que reveste a superfície interna das cavidades do coração. E o miocárdio é o músculo propriamente dito do coração, né? É ele que, através de contração involuntária, ejeta o sangue para dentro das artérias. Aqui é um desenho bem esquematizado, assim, dos tipos de vasos sanguíneos que nós temos no corpo, né? O primeiro, a veia. Então, a veia leva sangue de qualquer parte do nosso corpo para o coração. As artérias levam sangue do coração para qualquer parte do corpo, sendo que as veias são mais finas do que as artérias e mais superficiais, né? As artérias têm um calibre mais espesso, elas dilatam com mais facilidade e elas se encontram mais profundamente nos nossos tecidos. E os capilares é a parte final das veias e das artérias, onde existe a troca gasosa, né? Onde o oxigênio é deixado nos tecidos e o CO2, né? E as impurezas, o resultado do metabolismo passa dos capilares para a veia. Perdão. Por isso, gente, que as veias, elas têm uma configuração diferente da artéria, né? A veia fica mais superficial. Quando vocês forem, né, quando vocês fazem coleta de sangue, por exemplo, é na veia que vocês coletam sangue, porque elas têm as paredes mais finas, a pressão do sangue dentro dela é menor e ela é um vaso mais superficial. Já a artéria é um vaso mais calibroso, né, com a parede mais espessa, é um vaso sanguíneo mais interno, mais profundo, ou seja, mais protegido, porque o sangue que tem dentro da artéria, ele vem direto do coração. E com isso, ele vem numa pressão bem maior, né? Tanto é que a gente fala o seguinte, ó, se a pessoa corta uma veia, o sangue vai escorrer. Se a pessoa corta uma artéria, o sangue vai esguichar, né? Bem longe, porque a pressão dentro dele é bem maior. E aqui está a última parte do nosso sistema cardiovascular, que é falando, né, sobre os tipos de circulação sanguínea que nós temos no nosso corpo, tá? Nós temos a circulação, a pequena circulação ou circulação pulmonar, e a grande circulação ou circulação sistêmica, tá? A pequena circulação ou circulação pulmonar é aquela que acontece entre o coração e os pulmões. Então, o sangue vai sair do ventrículo direito do coração, que é essa parte azul aqui do coração, né? A parte inferior é azul. Esse sangue vai sair da parte direita do coração, vai ser ejetado através de artérias, que são chamadas artérias pulmonares, e vão levar esse sangue rico em gás carbônico, né, que é o CO2, até os pulmões. Lá nos pulmões, esse sangue vai sofrer hematose, que é o processo de troca gasosa, deixando o CO2 e absorvendo o oxigênio, que vem através da respiração. Nos pulmões aconteceu essa troca, o sangue vai deixar os pulmões através das veias pulmonares e vai retornar ao coração pelo lado esquerdo. E no lado esquerdo, né, ele vai entrar pelo átrio esquerdo e depois vai para o ventrículo esquerdo. Essa circulação que acontece entre coração e pulmão é chamada pequena circulação ou circulação pulmonar. Agora, tem outro trajeto que o sangue passa pelo coração, né? Por isso que a gente fala que é uma circulação dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Essa circulação é feita entre o coração e o restante todo do nosso corpo. Então, o sangue vai sair, o sangue rico em oxigênio, né? Nutrido, rico em nutrientes e oxigênio, vai sair do ventrículo esquerdo, do coração, que é esse vermelhinho,
vai ser bombeado através da artéria, artérias principais, né? E seus ramos para todo o nosso corpo. No corpo, ele vai deixar o oxigênio em todos os nossos tecidos, ele vai deixar oxigênio, nutrientes, e vai recolher o gás carbônico e o restante do metabolismo das células, e vai retornar com esse coração através das veias para o lado direito do coração. Então, esse caminho que o coração, que o sangue faz entre o lado esquerdo do coração, todo o nosso corpo, até voltar para o lado direito do coração, nós chamamos isso de circulação sistêmica ou grande circulação. Alguma dúvida, pessoal? Esse material já estava, né, disponível desde a aula passada, e era só terminar mesmo essa parte do sistema cardiovascular. Eu vou fechar esse slide aqui agora e abrir o próximo para dar continuidade à nossa matéria, tá? Só um minutinho, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Bom, pessoal, eu vou abrir a apostila para a gente ir seguindo. E assim que der certo, eu abrir o data show, perdão, os slides, eu abro e vou mostrando para vocês, tá? Só um minutinho. Ah, agora sim, vai abrir, gente. Vocês vão perdoar, viu? Hoje é que tá um pouco complicado aqui essa tecnologia, mas eu vou deixar de todo jeito a apostila aberta, né? Vai que a gente tem algum imprevisto, aí eu sigo pela apostila, ok? Só um minutinho. Começar enquanto está baixando aqui. Vou compartilhar com vocês. Bom, eu estou abrindo a apostila, tá? Tem meu material aqui abrir também, que está um pouco lento, mas vamos acompanhar pela apostila. Tá dando para visualizar, mas todo mundo tem ela aí, né? Assim, tá dando pra visualizar. Certinho. Certinho. Pessoal, vamos lá na página. Deixa eu achar aqui, 17. Ó, coração, pericárdio, as veias. A página 17 foi o que a gente acabou de falar, né? Sobre o sistema cardiovascular. Vou deixar aqui maiorzinho. E a gente vai entrar no próximo assunto, que é o sistema endócrino, tá? Sistema endócrino, gente, é o sistema de glândulas que funcionam no corpo humano, né? Nós temos glândulas que são endócrinas, né, e exócrinas. O endócrino são aquelas glândulas que produzem hormônios e são lançados no nosso sistema circulatório para agir em alguns órgãos. Junto com o sistema nervoso, né, o sistema endócrino, ele atua regulando tudo que acontece no nosso organismo. E os órgãos onde esses hormônios
né, atuam, a gente chama de órgãos-alvo, tá? Os hormônios são substâncias que são lançadas no sangue, né, para influenciar, garantir a atividade de alguns órgãos. Por exemplo, também eles controlam a pressão arterial, o crescimento do corpo humano, concentração de certas substâncias no corpo, tá? E com isso ele faz a homeostase, ou seja, o equilíbrio das substâncias no nosso corpo. Os hormônios, né, eles influenciam tudo o que acontece no corpo humano. Todos os órgãos precisam de algum tipo, direto ou indiretamente, de ação de hormônios. E o sistema nervoso também garante que essas glândulas do sistema endócrino funcionem corretamente. O sistema nervoso manda informações para o sistema endócrino responde através da liberação ou não de hormônios no nosso organismo. Principais órgãos que são produtores de hormônio no nosso corpo, né? Nós temos as glândulas suprarrenais, a glândula pituitária, glândula pineal, o timo, tireoide, o pâncreas, nas mulheres, os ovários e nos homens, os testículos. São os principais órgãos produtores de hormônio no corpo humano. Só um minuto. Vamos falar um pouquinho da hipófise, né? Ou da glândula pituitária. Essa é uma glândula, gente, que produz, né, hormônios na região da hipófise, e os hormônios que ela produz são chamados de trópicos ou tróficos, porque eles atuam sobre outras glândulas endócrinas também, fazendo elas secretarem outros tipos de hormônio. Exemplo, os hormônios tireotrópicos são aqueles hormônios que a glândula hipófise ou pituitária produzem e que atuam sobre as glândulas endócrinas da tireoide. Só um minuto. Tem também os hormônios adrenocorticotrópicos, né, que atuam sobre o córtex da glândula endócrina adrenal, que são aquelas glândulas que ficam em cima dos rins. Tem os gonadotrotópicos, que são os que atuam sobre as glândulas, sobre as gônadas, né, que são as glândulas masculinas e femininas. Nos homens são os testículos, nas mulheres são os ovários. E tem o somatotrófico, que atua no crescimento, né? Produz o alongamento dos ossos, estimula a síntese de proteína, o desenvolvimento de massa muscular. Esse tipo de hormônios também produzido pela hipófise ou glândula pituitária também aumenta a utilização das gorduras, né? E com isso inibe a captação de glicose plasmática. Isso pode aumentar a glicose no sangue, né? E produzir menos insulina, que predispõe ao diabetes. Só um minutinho. Nós falamos, então, da glândula pituitária. Agora nós vamos falar sobre o hipotálamo, que é outra importantíssima glândula, né, que produz hormônios no nosso corpo. O hipotálamo também fica na região do encéfalo, né, que é aqui dentro, próximo dentro da nossa caixa craniana, né, na região ali do encéfalo, próximo ao cérebro, na região da base. Essa glândula, ela estimula a glândula hipófise, né, a liberar alguns tipos de hormônio, como o FSH, o LH, que atuam sobre as gônadas, né, principalmente nas mulheres, no período de ovulação e tudo.
Ah, agora vai abrir, gente. Agora vocês vão poder ver que vai ficar bem melhor as imagens. Eu tô falando, fazendo três coisas aqui ao mesmo tempo, mas agora deu certo. Perdão. Ah, agora sim. Eu vou interromper esse compartilhamento da apostila e vou compartilhar com vocês o material que eu consegui baixar, tá? Olha. Pronto, agora sim. Deu certo, Lívia? Eu sim. Ah, aqui, ó, tá aparecendo, né? Sim. Certo, então vamos lá, ó. Vou só mostrar para vocês, porque eu já falei um pouquinho sobre o que está aqui, né? Ó, sistema endócrino, né? Que é um sistema que atua junto com o sistema nervoso, coordenando, regulando as funções do nosso organismo, o funcionamento de todos os outros órgãos que nós temos no nosso organismo, né? Aqui nós temos uma figura que mostra a diferença do sistema endócrino no corpo feminino e masculino. A diferença são as glândulas. As glândulas femininas são os ovários e os masculinos são os testículos. Tirando isso, todas as outras glândulas endócrinas, né, são as mesmas, como a glândula pineal, o hipotálamo, a tireoide, as glândulas suprarrenais e o pâncreas. Os órgãos, né, nos quais os hormônios agem, a gente chama de órgãos-alvo. E os hormônios são substâncias que essas glândulas produzem e lançam na corrente sanguínea. Acabei de falar para vocês sobre a hipófise, né, ou glândula pituitária. Aqui estão os 4 tipos de hormônio que ela produz e o efeito desses hormônios no nosso corpo. E agora nós vamos falar sobre o hipotálamo, tá? O hipotálamo, gente, ele estimula a glândula da hipófise. Tá vendo como que trabalha junto? Uma glândula, às vezes, produz um hormônio que atua sobre outra glândula, tá? Então, ele ajuda a liberar os hormônios FSH e LH, né? Da corrente sanguínea. Na mulher, a glândula alvo do hormônio é o ovário e no homem são os testículos. Esses hormônios gonadais são detectados pela pituitária e pelo hipotálamo e inibe a liberação de mais hormônios. É um sistema de feedback, sabe? Quando a glândula pituitária percebe que já tem muito, ela vai lá e inibe o hipotálamo e o hipotálamo para de mandar o estímulo para ela produzir mais hormônios. É um sistema de feedback que a gente fala. Um inibe o outro ou um estimula o outro de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade do corpo humano. Nós temos também a tireoide. A tireoide é uma glândula, né, que fica localizada no pescoço, perto ali, apoiada nas cartilagens da laringe e da traqueia, né, e os hormônios que ela produz é o triiodotironina, que é o T3, e a tiroxina, que é o T4. Esses hormônios aumentam a velocidade dos processos que acontecem no nosso corpo, né, e da liberação de energia. Então, eles podem tanto abaixar a taxa metabólica, quanto aumentar a taxa metabólica e a geração de calor. Por isso que existe, né, não é uma regra, mas existe aquele caso assim que tem gente que fala, eu tenho hipotiroidismo, ou seja, minha glândula está trabalhando pouco. Por isso, o hipotiroidismo é o problema que engorda. Já o hipertiroidismo, ou seja, a glândula tireoide está trabalhando muito, ela está elevando a taxa metabólica. Ou seja, como ela está trabalhando muito, a pessoa gasta mais energia e emagrece, tá? Não é isso que define o hipo e o hipertireoidismo, mas é uma das características que a gente pode observar nos nossos pacientes. Nós também temos as glândulas paratireoides, que são 4 pequenas glândulas, pequenininhas, né, que ficam ali ao redor da glândula tireoide, que é a maior, tá? Elas estão mais na parte posterior da tireoide, elas também secretam um hormônio que chama paratormônio, né? E esse hormônio, ele é responsável por mandar, né, por estimular o nosso osso a produzir mais matriz óssea, tá? Remover o cálcio ali do sangue, levar para o osso e produzir mais matriz óssea. Então, tem a absorção do cálcio dos alimentos pelo intestino e a reabsorção desse cálcio lá nos túbulos renais, que é nos rins, aumentando a concentração do cálcio no sangue. A tireoide percebe, a paratireoide percebe esse aumento do cálcio e manda buscar, né,
secreta o hormônio paratormônio que estimula a remoção desse cálcio da corrente sanguínea para a matriz óssea. Nós temos também as glândulas adrenais ou suprarrenais. São impares essas glândulas, tá? Existem duas. Uma em cima ali do rim direito, uma em cima do rim esquerdo. Essas glândulas, né, que estão localizadas ali sobre os rins, elas têm duas partes importantes, a medula e o córtex, sendo que as duas secretam hormônios diferentes, né? É como se fossem duas glândulas em uma, porque cada parte da glândula suprarrenal ou adrenal secreta um tipo de hormônio. O córtex, ele secreta 3 tipos de hormônio: os glicocorticoides, os mineralocorticoides e os androgênicos, que estão muito ligados também à questão de crescimento, de funcionamento de outros órgãos. Já o pâncreas, né, ele é uma glândula única e ela é mista, que ela tem tanto uma porção exócrina, né, ou seja, elimina substância que não é dentro de ducto, quanto uma porção endócrina, que é a que libera dentro de ductos no nosso organismo. Dentro do pâncreas, nós temos umas estruturas que são chamadas de ilhotas de Langerhans, tá? É nessas ilhotas que são secretados 2 hormônios importantes, a insulina e o glucagon, que vai atuar no metabolismo da glicose, um aumentando e o outro diminuindo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema imunológico. Gente, o sistema imunológico ou sistema imune, né, é a parte do nosso organismo, é o sistema do nosso organismo que é responsável pelo combate a micro-organismos invasores. Então, quando a gente fala assim, a pessoa está com o sistema imunológico baixo, né, com a imunidade baixa, ou seja, ela está com poucos soldadinhos aí no nosso organismo para prevenir infecções, tá? Ele é responsável também pela limpeza do nosso organismo, né, retirando células mortas, renovando algumas estruturas que precisam ser renovadas, criando memória imunológica, ou seja, você teve contato com aquele vírus. Quando você tiver o contato novamente, o seu organismo já tem a memória, já sabe como lidar com aquele vírus, né, já tem os soldadinhos prontos para lidar com aquele vírus. Isso é a memória imunológica. Ele também, né, é ativado para tentar combater quando há algumas células alteradas, né, que podem surgir no nosso corpo. Porque durante a divisão celular, né, que é as meioses, mitoses, o processo de mitose principalmente, que é um processo de divisão celular, pode acontecer algum erro. E nesses erros pode dar origem a tumores. Então, se essas células não forem destruídas, né, de imediato, elas podem dar origem a tumores. Então, uma das outras funções do sistema imunológico também é essa, né? A prevenção de tumores através da eliminação dessas células alteradas. Falando um pouquinho, né, de algumas estruturas que estão ligadas ao sistema imunológico. Nós temos as amígdalas e adenoide, né? O timo, o baço, as placas de Peyer, que fica ali perto, próximo do intestino, a medula óssea, que produz células sanguíneas responsáveis pela defesa do organismo, o apêndice, que é o finalzinho do nosso intestino, e os gânglios linfáticos, que estão localizados em áreas específicas do nosso corpo, como aqui na região supraclavicular, na região axilar e na região inguinal. São as estruturas que compõem o sistema imunológico. É lá que acontece a produção de células, né? Leucócitos, monócitos, que são responsáveis pela defesa do nosso organismo.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema sensorial. O sistema sensorial, gente, é aquele tipo de sistema que promove os sentidos que nós temos no nosso corpo, né? O olfato, o tato, a audição, a visão e o paladar. E cada um desses sentidos só vai ser possível por causa de algum órgão relacionado que interpreta a mensagem do meio externo e o nosso corpo é capaz de interpretar essa mensagem e dar uma resposta, mesmo que direta, indiretamente, consciente ou automaticamente, tá? Então, os sentidos, né, fundamentais do nosso corpo são esses: visão, audição, tato, paladar e olfato. É através deles que a gente se relaciona com o nosso ambiente. Existem algumas patologias que podem alterar esses sentidos, tá? O olfato, que é responsável, né, por essa capacidade que a gente tem de sentir o cheiro das coisas, o aroma. Os órgãos ligados ao olfato são as cavidades nasais, né, principalmente a cavidade nasal. O do tato é a pele, tecido tegumentar. A audição é o ouvido. A visão, os olhos. E o paladar, a boca, através tanto da mastigação quanto da saliva. Falando ainda sobre o sistema sensorial, a gente vai falar um pouco sobre os receptores sensoriais, né? Os receptores sensoriais, eles são altamente especializados, né? Eles são capazes de captar estímulos de várias formas. Eles podem converter os estímulos que a gente recebe em impulsos elétricos ou nervosos, né, que vão ser processados, analisados em centros específicos do sistema central, do sistema nervoso, e depois vai ter uma resposta voluntária ou involuntária. Por exemplo, esteroreceptores, né, eles respondem a estímulos externos, ou seja, que está fora do nosso organismo. Proprioceptores, eles respondem a estímulos que estão ali na região dos tendões, né, dos nossos músculos, no esqueleto, tá? Isso tem a ver também, ele também tem uma ligação com o sistema vestibular da orelha. O que é importante esses proprioceptores? Porque eles conseguem detectar a posição do corpo do indivíduo no espaço, o movimento, a tensão, o estiramento muscular. Então, quando a gente fala assim, a gente tem que trabalhar a propriocepção nesse paciente. O que é? Ele está com falta de equilíbrio, né? Um paciente que não consegue, por exemplo, ficar de pé, manter equilibrado, cai muito, por causa dessa deficiência no sistema sensorial dos próprios receptores, que tem como a gente estimular através de alguns tipos de exercício. E nós temos também os interoceptores, né? Que são receptores interoceptivos, ou seja, responde a estímulos viscerais. Ou, por exemplo, algumas sensações, como a sede e a fome. Esses interoceptores são aqueles que são responsáveis, por exemplo, quando a nossa glicose abaixa, né? Ou quando a glicose sobe muito e precisa de insulina, manda mensagem para o nosso organismo liberar mais insulina. Uma das coisas que eles fazem é esse controle, né, da glicemia. Agora a gente vai falar sobre o sistema digestivo. Vocês têm alguma dúvida até agora? Então, nós já falamos sobre o sistema endócrino, sensorial, e agora nós vamos falar sobre o sistema digestivo. A principal função do sistema digestivo é fazer a digestão dos alimentos, né? Fracionando esses alimentos, transformando as macromoléculas em micromoléculas, para os tecidos conseguirem absorver.
Faz parte do sistema digestivo o tubo digestivo, que é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E algumas glândulas que são anexas, como as glândulas salivares, que estão situadas na boca, né? O fígado e o pâncreas, que estão no abdômen. Antes da gente falar dos outros órgãos, a gente precisa entender que o sistema digestivo ele é protegido por uma camada, né, uma membrana, que é chamada peritônio. Peritônio é uma camada protetora, tá? Reveste internamente a parede do abdômen. Isso ajuda a manter os órgãos, né, nos seus devidos lugares e protege os órgãos também, como o estômago, o intestino. No ser humano, nós temos dois tipos de digestão, né? A digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica é aquela quebra física dos alimentos, né? Através da mastigação, dos movimentos peristálticos. E a digestão química é a transformação que esse alimento sofre, né? Através de moléculas mais complexas, transformando ela em moléculas mais simples, por exemplo, sobre a ação das enzimas dos sucos digestivos. Então, aqui do lado direito está um esqueminha, né, resumido do processo de digestão humana. Nós temos a digestão mecânica, que acontece na boca, por exemplo, pelo movimento da língua e pela mastigação, né, com os dentes, e em todo o tubo digestivo através dos movimentos peristálticos. E nós temos a digestão química, que é feita através das enzimas e dos sucos digestivos. Bom, a digestão humana começa na boca, né? Na boca a gente tem a ingestão do alimento, a mastigação, lubrificação desse alimento e depois a deglutição desse alimento. Na boca ocorre a primeira etapa da digestão química, tá? E da digestão mecânica também. A digestão mecânica vai acontecer através da mastigação, né? Que os dentes vão rasgar esse alimento em partículas menores, em pedacinhos menores, e a língua também que pega o alimento e joga de um lado para o outro durante a mastigação. Isso é um tipo de digestão mecânica que ocorre na boca. A digestão química que ocorre na boca é através da liberação da saliva, tá? Pelas glândulas salivares. Na boca também nós temos, na superfície, né, da língua, várias papilas gustativas, né, que são células sensoriais que ajudam na percepção do sabor primário dos alimentos. Então, a gente consegue sentir o amargo, o azedo, o ácido, o salgado e o doce, né? E assim, a partir desses sabores primários que a gente fala, né? A combinação desses sabores, a gente consegue, resulta, né, em vários sabores diferentes, através dessa combinação de alimentos que a gente depois conhece só de experimentar, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho das glândulas salivares, que são responsáveis pela digestão química dos alimentos, tá? Então, ó, as glândulas salivares, nós temos três. Nós temos a glândula sublingual, que o próprio nome já fala, fica embaixo ali da base da língua. A glândula submandibular, que fica também embaixo da mandíbula, né, mais próximo ali do pescoço, mais posterior. E a glândula parótida, que fica ali no fundo, vamos dizer assim, da cavidade bucal. Todas as três glândulas são responsáveis por produzir saliva. A saliva é lançada na boca, né, durante a mastigação, ela é misturada com o alimento, formando o bolo alimentar. Então, na boca acontece a digestão mecânica, através da
mastigação e do movimento da língua, e a digestão química através das glândulas salivares. Vamos falar um pouquinho também das principais funções, né, da saliva. A saliva, ela mantém a boca úmida. Ela ajuda na digestão, porque ela tem enzimas. Ela lubrifica o bolo alimentar, regula o pH da boca. Ela tem ação antibacteriana e antifúngica. Ela ajuda também a prevenir cáries dentárias, né? Porque ela ajuda a eliminar os restos alimentares que ficam ali na boca. Ela limita o crescimento das bactérias também, que podem danificar o esmalte do dente, né? Por causa dos minerais que tem ali. E ela potencia o paladar. Então, existem algumas medicações, algumas condições de saúde humana que diminuem, podem diminuir, né, a produção de saliva. Quando tem essa diminuição, a gente precisa orientar o paciente, existe até tratamento, né, para isso, porque a pessoa, quando não tem quantidade de saliva suficiente, não é só a boca ficar seca, né? O pH fica diferente, então a digestão fica prejudicada. Tem mais chances de crescer bactérias e causar cárie, né? A pessoa pode reclamar de não estar sentindo o gosto dos alimentos direito. Então, esse ponto aqui é um resumo da digestão que começa na boca, tá? Então, vamos acompanhar o raciocínio. A digestão começa na boca. Colocou o alimento na boca, qualquer alimento, vai sofrer, né? Digestão ou ação química através da saliva. E ação ou digestão mecânica através dos dentes e da língua. Juntando a ação química com a ação mecânica, que é a mastigação e a insalivação, esse alimento não vai mais se chamar alimento, tá? Por exemplo, eu peguei, sei lá, um pão e estou mastigando, ele não vai se chamar mais pão. Na hora que eu vou engolir, ele já sofreu ação química e mecânica, né, da saliva e dos dentes. Então, esse alimento passa a se chamar bolo alimentar, tá? Então, durante todo o trajeto do sistema digestivo, existem características dos tipos de digestão que esse alimento sofre e do nome, né, que é o produto da digestão vai mudando o nome desse alimento também. Então, se antes era, por exemplo, pão de queijo, né, arroz, feijão, depois que mastigação e salivação, e a pessoa engole, ele passa a se chamar bolo alimentar. Bom, a próxima fase, né, depois da mastigação, da insalivação, próximo parte, né, no ducto aí do sistema digestivo, é a faringe e o esôfago. Então, começou a digestão na boca, engoliu o alimento. Quando engole, né, a gente fala deglutição, esse bolo alimentar vai ser empurrado da boca em direção ao esôfago. Só que para chegar ali no esôfago, né, ele passa por uma área que tem o nome de faringe. Ela é uma área comum tanto ao sistema digestivo quanto ao sistema respiratório. Por isso que é muito perigoso, né? A pessoa às vezes engasgar e, por exemplo, ir algum líquido para o pulmão, porque o caminho é o mesmo. Porém, a natureza é muito sábia, né? Quando a gente está respirando, a parte da faringe que passa para o esôfago fecha e a que vai para o pulmão abre. E quando a gente está engolindo, a parte da faringe que vai para o pulmão fecha e a que vai para o estômago, né, esôfago, abre, tá? Então, a deglutição, que é o ato de engolir o alimento,
o bolo alimentar vai ser empurrado da boca em direção ao esôfago, passando pela faringe. No esôfago, o bolo alimentar vai descendo em direção ao estômago. O esôfago ele tem comprimento variável, né? De pessoa para pessoa. Ele é um tubo que tem movimentos peristálticos. O que é esse movimento peristáltico? Ele contrai e relaxa, empurrando o bolo alimentar em direção ao estômago, tá? Esses movimentos peristálticos, eles acontecem durante todo o trato digestivo. E eles não têm, eles são involuntários, movimentos involuntários. Independe da nossa vontade para eles acontecerem, tá? Vamos ver o exemplo mais aqui embaixo. Aqui na figura dá para a gente observar, ó, né, na parte superior o esôfago está abertinho, onde estão essas duas setinhas, uma de frente para a outra, é onde houve a contração do esôfago, que é o movimento peristáltico, empurrando o bolo alimentar para baixo, em direção ao estômago. Então, isso aqui contrai, relaxa, e vai levando esse bolo alimentar até o estômago. Pode demorar 10 a 15 segundos, depende muito, né? De pessoa para pessoa, do tipo de alimento, da textura desse alimento, se é um alimento mais seco, se é um alimento mais líquido, mas enfim, esse trajeto todo do esôfago até o estômago só é possível por causa dos movimentos peristálticos, tá? Então, ó, o bolo alimentar, né, passa pela faringe, entra no esôfago, através, né, no esôfago ele sofre a ação mecânica dos movimentos peristálticos e ele é levado até o estômago. Ou seja, no esôfago, o tipo de digestão que acontece é a digestão mecânica. O bolo alimentar chega ao estômago. O estômago é um órgão ímpar, ou seja, nós só temos um, né? Um órgão musculoso que fica fica ao lado esquerdo da cavidade abdominal. Esse órgão ele tem duas glândulas, né? Uma de entrada que liga o estômago ao esôfago, que se chama cárdia, e uma de saída que liga o estômago ao intestino, que se chama piloro. O estômago produz um ácido, né, o ácido clorídrico, que é responsável por fazer metabolizar, né, fazer a digestão, principalmente de proteínas. Então, o alimento, né, o bolo alimentar, chega até o estômago, através dos movimentos peristálticos do esôfago, aí ele passa pela cárdia, que é uma válvulazinha, e lá dentro do estômago ele vai sofrer também dois tipos de digestão, né? A digestão mecânica através dos movimentos peristálticos do estômago, porque o estômago também tem movimentos peristálticos, contrai, relaxa, e vai sofrer digestão química através das enzimas, né, do suco digestivo, que é o ácido clorídrico. Aqui está um esqueminha, né, de como acontece a digestão no estômago. Então, o bolo alimentar chega no estômago através do esôfago. No esôfago, a cárdia, que é a glândula, né, que comunica o esôfago com o estômago, ela abre, o bolo alimentar entra no estômago. O piloro, né, que é a glândula, perdão, a válvula que vai do estômago para o intestino está fechada para deixar esse bolo alimentar sofrer a digestão dentro do estômago, tá? Dentro do estômago, ele vai sofrer ação mecânica pelos movimentos peristálticos do estômago, que é contrai, relaxa, para quebrar esse bolo alimentar em pedaços ainda menores. E vai sofrer ação química
do ácido clorídrico, né, que é produzido pelo estômago, e de algumas enzimas, que compõem o suco gástrico. Produziu essa digestão, né, mecânica e química no estômago, agora esse bolo alimentar vai sair através do esfíncter pilórico, né, que é a válvulazinha entre o estômago e o intestino, e agora o processo de digestão mecânica e química no bolo alimentar dentro do estômago dá origem a uma nova substância, vamos dizer assim, né? Não se chama mais bolo alimentar, passa a se chamar quimo. Então, resumindo, o bolo alimentar entra no estômago, sofre digestão mecânica e química, mecânica através dos movimentos peristálticos e química através do suco gástrico, que é o ácido clorídrico e as enzimas, e ele não se chama mais bolo alimentar. Ele vai passar para o intestino com o nome de quimo. Perdão. Aqui está o resuminho, né? Bolo alimentar entra no estômago, sofre digestão química e mecânica através do suco gástrico e dos movimentos peristálticos e é passado para o intestino com o nome de quimo. No estômago, né, gente, tem os movimentos peristálticos, como que eu já falei, e tem o suco gástrico, que é um líquido clarinho, transparente, e que ele é muito ácido, tá? Por isso que quem tem queimação, né, sente assim, queimar na região do peito, é porque esse suco está voltando para o esôfago, e como ele é muito ácido, ele dá a sensação de queimação. Nesse ácido clorídrico, né, tem muco e tem várias enzimas. Algumas delas é a pepsina, renina e a lipase, tá? A pepsina, na presença, né, do ácido clorídrico, ela quebra as moléculas de proteína em moléculas menores. A renina vai coagular o leite e a lipase vai agir sobre alguns tipos de gordura. Então, no estômago a gente tem a digestão desses três tipos de substância, né? Proteína, leite e gordura, tá? E na mucosa, né, na parte de dentro do estômago também, existe um fator que a gente chama de fator intrínseco, que ele é muito importante para a absorção de vitamina B12. Por isso que quando faz, por exemplo, a cirurgia bariátrica, alguma coisa assim, que a sleeve, principalmente, que tira uma parte do intestino, uma boa parte, né? A pessoa perde esse fator intrínseco, uma boa parte desse fator intrínseco, e aí tem dificuldade de absorção de vitamina B12 e tem sempre que repor. Apesar que a vitamina B12 é uma vitamina comum de ficar baixa na maior parte das pessoas e precisar de reposição. Certinho? Alguma dúvida, gente? Então vamos continuar. Só um minuto. Vamos lá. O quimo, né, que é o resultado da digestão do bolo alimentar no estômago, ele passa para o intestino. O intestino é um órgão importantíssimo, né? Todos são na nossa digestão, mas assim, o intestino tem um papel fundamental. Nós temos o intestino delgado e o intestino grosso, né? O intestino delgado é a primeira parte do intestino que tem comunicação com o estômago. Tá? Ele se divide em três partes: duodeno, jejunum e íleo. O duodeno é a primeira parte que está ali em contato com o estômago. Ele é uma parte curta do intestino delgado, tá? Ele tem poucos centímetros. O jejunum já é a parte maior do intestino delgado, porque o intestino delgado ele pode ter entre 6 a 9 metros de comprimento, se a gente pegar e esticar, né, o intestino. Ele pode ter entre 6 e 9 metros. E o jejunum, né,
é a maior parte do intestino delgado. Bom, então o intestino, né, delgado se divide em duodeno, jejúnio e ilho. Ele produz o suco entérico, tá? O intestino delgado produz o suco entérico. É produzido lá no duodeno, no início do intestino. E esse suco entérico tem várias enzimas para completar a digestão dos açúcares e das proteínas, né? O intestino também absorve os nutrientes e manda direto para a nossa corrente sanguínea para ser levado para todo o nosso corpo, e ele pode ter até 9 metros de comprimento, tá? Então vamos lá. No intestino delgado, o quimo, né, que é o resultado da digestão do bolo alimentar lá no estômago, ele passa para o intestino delgado. Dentro do intestino delgado, ele vai sofrer a ação química da bilis, que é produzida no fígado, do suco pancreático, que é produzido no pâncreas, e do suco entérico ou suco intestinal, que é produzido no próprio intestino, tá? Então, a digestão química no intestino é por esses 3 tipos de substância. A bilis, que o fígado produz e joga dentro do intestino, o suco pancreático, que o pâncreas produz e joga dentro do intestino, e o suco intestinal ou entérico, que é produzido pelo próprio intestino. Além da digestão química, também acontece a digestão mecânica, né, que é através dos movimentos peristálticos. Mais uma vez, o intestino, ele, assim como todo tubo digestivo, ele é formado por um tipo de musculatura, né? A musculatura lisa. E essa musculatura tem um tipo de contração involuntária. E essa contração involuntária é o que a gente chama de movimento peristáltico digestivo, tá? É o contrai e relaxa da musculatura do tubo digestivo que produz a ação mecânica na digestão. Então, resumindo, o quimo entra dentro do intestino delgado, sofre a digestão química da bilis, do suco pancreático e do suco intestinal, que é a ação química, sofre a ação mecânica dos movimentos peristálticos, e daí o quimo passa a se chamar quilo, tá? Então, quando as pessoas falam assim, vou fazer o quilo depois que alimenta, é esperar esse processo de digestão, né? De passar pela boca, pelo estômago e pelo intestino delgado. O quilo é o produto da digestão do quimo feito pelo intestino delgado. E aí, esse quilo vai passar para o intestino no final da digestão, né? No finalzinho do intestino delgado e início do intestino grosso, tá? Um minutinho. Tem uma imagem aqui que eu quero colocar antes. Dentro do intestino delgado, ele não é lisinho, tá? Ele é todo dobrado, como se fossem dobraduras. Alguém já fez aqueles leque de papel que a gente dobra assim várias vezes? Então, é cheio daquelas dobraduras, né? Que a gente chama de vilosidade. Qual que é a importância dessa vilosidade? Aumenta a área de absorção do intestino. Então, se a gente for pensar, na verdade, ele não tem só 7 metros, 9 metros de comprimento. Se a gente for esticar, na verdade, essas velocidades aqui, a área de absorção dele é 100 vezes maior do que isso, tá? Porque a absorção dos nutrientes acontece no intestino delgado. Então, a importância dessas velocidades, né, para poder absorver melhor os nutrientes. E aí, o quilo, que é o resultado da digestão do quimo no intestino delgado, passa para o intestino grosso. E no intestino grosso, nós também temos alguns nomes específicos de acordo com a área do intestino grosso, tá? Nós temos o cólon ascendente, que fica aqui na parte mais do lado direito do abdômen, o cólon ascendente. Nós temos o cólon transverso, que vai da direita para a esquerda do abdômen, e depois nós temos o cólon descendente, que já é a porção final
do intestino grosso e a partezinha final realmente do intestino grosso, que é o reto, tá? Aqui no cólon ascendente, a gente também pode observar o apêndice, tá? É aqui do lado direito, né, perto da virilha. O apêndice é uma porção do intestino que ajuda o sistema imunológico na defesa do nosso organismo. No intestino grosso, né, o quilo, que foi resultado lá da digestão do alimento, né, do quimo no intestino delgado, passa para o intestino grosso. No intestino grosso, né, as substâncias vão ser digeridas, misturadas com água e reabsorvidas novamente, tá? Os minerais e grande quantidade de água. Quando faz essa absorção da água e dos minerais no intestino grosso, o resultado do que fica, de que não foi absorvido, de que não foi, né, aproveitado, são as fezes, tá? Ficam acumuladas ali na região do reto. Bom, no intestino grosso nós temos colônias de bactérias, mas são bactérias do bem, né? São bactérias que fazem parte da flora intestinal que a gente realmente precisa ter, tá? Essas bactérias ajudam na digestão dos alimentos, né? Elas têm os papéis muito importantes ali. Na verdade, na falta dessas bactérias, a pessoa pode ter algum tipo de problema intestinal. No intestino grosso também vai ser acumulado, né, os resíduos da digestão, como eu falei para vocês, o que não foi absorvido vai ser acumulado no formato de fezes, né? Antes é absorvida a água, antes de chegar no reto, tá? Ainda voltando aqui falando sobre as bactérias, né, essa colônia de bactérias, quando às vezes os médicos indicam, né, lactobacilos, né, tem alguns alimentos que têm lactobacilos. O que são esses lactobacilos? São alimentos ricos em bactérias, né, ou para alimentar as bactérias boas do nosso intestino. Que existem bactérias que causam doenças, mas existem as bactérias que fazem parte da flora intestinal que a gente realmente precisa ter. Aqui é um esquema resumido do mecanismo básico da digestão humana, tá? Então, recapitulando, né, o tubo digestivo começa lá na boca e vai até o ânus. O alimento, né? Quando a gente coloca na boca, vai sofrer digestão química e mecânica. Química através da saliva, produzida pelas glândulas salivares, mecânica através da mastigação e do movimento da língua. O alimento sofreu a digestão na boca, química e mecânica, ele vai ser deglutido, engolido, vai passar para o esôfago. Esse alimento passa a se chamar bolo alimentar. O bolo alimentar vai ser empurrado pelo esôfago. No esôfago, ele vai sofrer digestão mecânica através dos movimentos peristálticos, empurrando esse alimento em direção ao estômago. No estômago, ele vai sofrer, esse bolo alimentar vai sofrer a digestão química e mecânica novamente. Química através do suco gástrico, né, que é o ácido clorídrico e enzimas, e mecânica através dos movimentos peristálticos do estômago. O resultado da digestão química e mecânica do bolo alimentar no estômago chama-se quimo. O quimo vai ser passado para o intestino delgado, que é a primeira parte do nosso intestino, e a maior parte também. No intestino delgado, ele vai sofrer, digestão química e mecânica novamente. O quimo vai sofrer digestão química através das enzimas do suco pancreático, da bílis e do suco intestinal. E digestão mecânica através dos movimentos peristálticos do intestino delgado. O quimo, sofrendo esses tipos de digestão, vai passar para o intestino grosso e agora ele vai receber um novo nome, quilo. O quilo vai receber também ação química e mecânica no intestino delgado, ou intestino grosso, perdão.
Lá no intestino grosso, ele vai misturar, né, com mais água e vai ser reabsorvido depois a água e os sais minerais. E o produto da digestão do quilo, né, dessa reabsorção, daquilo que não foi aproveitado, chama-se fezes. As fezes vão ser acumuladas ali na ampola retal, que é o finalzinho do intestino grosso, até o momento da evacuação. E esse é o processo, né, o mecanismo básico da digestão humana. Certinho? Alguma dúvida? Agora nós vamos falar sobre algumas glândulas que ajudam na digestão também. Só um minuto. Vamos lá. Nós temos alguns órgãos, né, que assessoram, né, que ajudam na digestão. E são glândulas, né? O primeiro deles que a gente vai falar é o fígado. O fígado, gente, ele tem a função, né? A gente sempre fala que o fígado funcionando bem, ele é responsável por desintoxicar o nosso organismo, né? E é verdade. Então, ele tem função de desintoxicar, né? De tirar substâncias tóxicas do nosso organismo. O fígado também secreta a bile, né? Ele produz a bile e ele secreta ela, ou seja, ejeta ela para fora para ajudar na digestão dos alimentos, certo? Quando a pessoa tem vesícula, né, porque hoje em dia muitas pessoas têm necessidade de tirar, o fígado vai produzir a bile e armazenar na vesícula. Então, o fígado produz a bile e armazena na vesícula, tá? Além disso, ele também filtra bactérias, né? Ele armazena vitaminas e sais minerais. Ele ajuda a produzir algumas coisas, algumas substâncias e componentes que vão ajudar na coagulação do sangue. Ele sintetiza também gorduras. Então, assim, ele tem várias e várias funções. Ele também pode ajudar a armazenar glicose, né, na forma de glicogênio. Tá? E aí, quando o nosso organismo precisa de glicose, ele transforma esse glicogênio que ele armazenou em glicose e manda para o sangue. Então, não tem poucas funções, não, né? O fígado é importantíssimo. Aqui está uma experiência, né? Uma forma de mostrar como é feita a emulsão das gorduras, né? Pelo fígado, pela bilis, tá? A bilis, ela não tem enzimas, tá? Mas ela é importante, né? Na divisão, ela quebra, ajuda a quebrar as partículas de gordura em pequenas partículas, em partículas menores, tá? E também ajuda a neutralizar a acidez do quimo, né? Que é o resultado da digestão do bolo alimentar lá no estômago. Como o estômago é muito ácido, o quimo chega no intestino muito ácido. E no intestino, o pH lá é diferente, é um pH básico. Então, a bilis é secretada dentro do intestino para ajudar a regular também a acidez do quimo. Então, olha só, lá no intestino nós vamos ter a gordura do alimento, a água, a bilis vai agir, né, quebrando em partículas menores essa gordura do quimo, no caso. Além do fígado, nós também temos outro órgão importante, né, que é o pâncreas, tá? O pâncreas, ele produz o suco pancreático e alguns hormônios, como a insulina e o glucagon. O suco pancreático, né, ele tem 3 tipos de enzima.
amilase, tripsogênio e lipase. Cada uma delas vai digerir e ajudar na digestão de um tipo de alimento. Os hormônios que ele produz, a insulina, ajuda a reduzir a glicemia. Então, quando tem muita glicose no sangue, né, e precisa carregar aquela glicose, o pâncreas aumenta a produção de insulina para ajudar né, no carregamento, no transporte, na digestão da glicose. Já ele também produz o glucagon, que faz o contrário, né, que aumenta a glicemia no sangue. Então, o pâncreas tem tanto funções endócrinas, né, que é a produção de hormônios, que é a insulina e o glucagon, quanto função digestiva, que é a produção do suco pancreático com as suas enzimas, que é a amilase, tripsogênio e lipase. Aqui nós temos um quadro, deixa eu ver se eu consigo aumentar ele um pouquinho. Acho que não. Que fala, né, da importância da digestão química, onde ela acontece, né, os órgãos, o principal alimento que elas digerem, essas enzimas, e o pH em cada parte do nosso organismo, né? Vamos começar lá na boca, né? A boca, ela tem um pH neutro. Se você olhar aqui na coluna do lado direito dessa imagem, está te falando aí que o pH na boca é mais ou menos de 6 a 7, tá? Por isso que às vezes quando a gente come alguma coisa muito ácida, né, igual uma fruta muito ácida, abacaxi, alguma coisa assim, às vezes dá afta na boca, porque o pH da boca não é ácido, né? O pH da boca é neutro. Que tipo de digestão química, né? Que tipo de alimento sofre mais digestão na boca? Que todos eles vão sofrer a digestão mecânica, que é a quebra através da mastigação, né? Mas na nossa saliva existe uma enzima que se chama amilase salivar. Ela é responsável por digerir o amido, tá? E aí ela quebra as porções de amido em maltose, em moléculas menores. O amido está presente aí nos carboidratos, né? O estômago. O pH do estômago já é bem ácido, né? O pH de 1 até 3,5 máximo. Lembrando que o pH neutro é 7. Abaixo de 7, quanto mais baixo, né? Igual 0, 1, 2, 3, é um pH ácido. Acima de 7 é um pH básico. Então, no estômago, nós temos a digestão principalmente de proteínas e de gorduras, né? Nós temos a protease, que é a pepsina, que digere proteínas, né? Então, ela quebra as moléculas de proteínas em moléculas menores, que o resultado são os peptídeos. Nós temos também a digestão dos lipídios, através da lipase gástrica. Ela quebra as moléculas de lipídio, que é gordura, em glicerol e ácidos graxos, que são moléculas menores. Então, no estômago, a gente já não tem uma digestão efetiva de glicídios, né, de amido, porque o amido gosta, vamos dizer assim, né, das enzimas que trabalham nele no pH neutro. No estômago, a gente tem digestão de proteína e de gordura, tá? No pH ácido. O intestino delgado, né, o intestino delgado já tem um pH básico, né, de 7,5 a 8,5. Então, no intestino delgado, a gente vai ter a digestão de praticamente todo tipo de alimento, tá? A gente vai ter amilase pancreática, né? Lá na boca é a amilase salivar, porque é na saliva. Aqui no intestino delgado é o pâncreas que joga o suco pancreático que contém essa amilase pancreática nele. A amilase pancreática, ela atua sobre o amido, quebrando as macromoléculas do amido em maltose, tá? E temos também a maltase intestinal, que é um tipo também de enzima, né, que quebra a maltose em glicose, que são moléculas ainda menores, né, glicose. No intestino também, a gente tem a produção
a digestão, perdão, de proteínas, tá? Através da protease pancreática. A protease pancreática, ela quebra as proteínas em peptídeos, né? Que são moléculas bem menores e mais simples de proteína. E nós temos também a peptidase, que quebra os peptídeos em moléculas ainda menores, que são os aminoácidos. Ainda no intestino delgado, nós também temos a lipase pancreática, né? No estômago a gente tinha a lipase gástrica, no intestino delgado nós temos a lipase pancreática. A lipase pancreática, ela quebra os lipídios, as moléculas grandes de lipídio, em moléculas menores, né? Que é o glicerol, os ácidos gordos, né? Ácidos graxos. E tem a lipase intestinal, que também atua sobre os lipídios e produz a mesma coisa, né? O glicerol e os ácidos graxos, tá? Vitaminas e minerais, né, e a água, elas são absorvidas, principalmente também, tanto no intestino delgado, mas principalmente no intestino grosso. Então, depois vocês dão uma olhadinha, ó, na parte esquerda aqui está o local onde se a digestão, né, que é a boca, o estômago e o intestino. E aqui no quadro no meio está o tipo de alimento, né, de coisa que vai ser digerida e o tipo de enzima que vai digerir, né, que vai atuar sobre esse alimento. À esquerda, à direita, perdão, aqui está o pH de cada parte do nosso corpo, ou seja, na boca a gente tem a ação aqui da amilase salivar no amido, no pH neutro. No estômago, nós temos a digestão de proteínas pela protease, que é a pepsina, né? E dos lipídios, que é a gordura, através da lipase gástrica, e o pH é ácido. E no intestino, nós temos a digestão do amido pela amilase pancreática, resultando em maltose, e também a digestão do amido, né? Da maltose pela maltase intestinal, resultando em glicose. Temos também no intestino a digestão de proteínas e de lipídios. De proteínas pela protease pancreática, né? Digerindo a proteína em peptídeos, e a peptidase, peptídeos em aminoácidos, que é o resultado final da digestão dos peptídeos, proteína. E da gordura também tem a lipase pancreática, digerindo os lipídios em glicerol e ácidos graxos, e a lipase intestinal também, sendo que o produto final vai ser os ácidos gordos ou ácidos graxos, né, e o glicerol. Aqui embaixo estão os produtos finais da digestão, tá? O amido, né, vai ser digerido e vai virar glicose, que é um monossacarídeo, e celulose. As proteínas vão ser digeridas e vão virar aminoácidos. A gordura vai ser digerida, né, os lipídios, e vai virar ácidos gordos, ou ácido graxo e glicerol. Resumidamente. Então, encerrando a questão da digestão, né, falando da digestão química, na boca nós temos um suco digestivo, que é a saliva, e nós temos uma enzima digestiva, que é a amilase salivar. No estômago, nós temos um suco digestivo, que é o suco gástrico, e uma enzima digestiva, que é a protease e lipase, né? E no intestino delgado, nós temos o suco digestivo, que é o suco pancreático e o suco intestinal, ou o suco entérico, também é chamado assim, e as enzimas digestivas, que são a amilase pancreática, maltase, protease, peptidase e lipase. Alguma dúvida, pessoal? Estou dando uma conferidinha aqui na apostila, né? Se ficou alguma coisa, às vezes, por falar, que eu já tiro dúvidas de vocês agora. Então, hoje nós falamos sobre o sistema endócrino, as principais glândulas, as funções. Nós falamos também sobre o sistema imunológico, né? As principais estruturas envolvidas no sistema imunológico, as funções. Nós falamos também sobre o sistema sensorial, né, as principais estruturas, os órgãos dos sentidos,
os tipos de receptores, os órgãos envolvidos, e nós falamos sobre a digestão humana, que é um sistema um pouquinho, né, mais trabalhoso, porque tem mais partes para a gente estudar. Falamos sobre todos os órgãos, o tipo de digestão, né, que é mecânica e química, onde acontece o produto de digestão em cada órgão, e as glândulas anexas que ajudam no sistema digestivo. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Só um minuto. Então, o nosso material, né, vai ficar disponível para vocês, né? A Lívia vai postar lá para vocês estudarem. Tiver qualquer dúvida também, na próxima aula a gente tira essas dúvidas, né? O importante é vocês darem uma olhadinha tanto na apostila quanto nos slides, que é um resumo, né, da apostila. E não, na semana que vem não, né? No próximo mês, a gente vai ter a nossa última aula de anatomia e fisiologia com o restante dos sistemas do corpo humano. Então, se não tem nenhuma dúvida, né? Fiquem à vontade. Um bom descanso, um ótimo final de semana para todos vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchauzinho, Fran. Boa noite. Boa noite, Muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço, com Deus. Com Deus também. Tchau.